Capítulo 8. As 70 posses do grande exército de Deus. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Isaías 42, 13. Eu sei que muitas coisas reveladas a mim parecem loucura para o homem natural, pois se discernem espiritualmente. Mas a palavra de Deus relata que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 25. Exército dos anjos dos céus. Certo dia, em meus momentos de intimidade com o Espírito Santo, observei que vários anjos enormes foram se aproximando junto ao quintal de minha residência. Um deles trouxe consigo um rolo de pergaminho contendo informações significativas a respeito dos exércitos dos céus do reino celeste. Porém, apenas a metade daquele rolo me foi revelado naquele dia, ficando a outra parte nas mãos daquele anjo mensageiro de Deus. Também vi dizeres de outros pergaminhos, os quais estavam escritos em letras celestiais na coloração de ouro. Ali estavam os nomes de milhares de anjos. Sei que a mim foi confiado revelar 70 exércitos do reino, na plenitude celeste dos 70. E cada qual tem o seu líder, sendo hierarquicamente subordinados, até chegar ao arcanjo Miguel, líder de todos os exércitos de Deus. Também vi anjos grandes e pequenos, enfileirados no firmamento celeste por ordem hierárquica e de diversos tamanhos. Todos os anjos têm feições celestiais, feitos à semelhança de Deus, criados por Ele. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Salmos 8, 4, 5. Nota: Satanás inventou fadas, ninfas, duendes, elfos, ondinas, elementais, bruxas, mitologias, para confundir o mundo. Ele conheceu o céu e soube de tudo que tinha lá. Com isso faz analogias e comparações, que formam todo o complexo, apresentando-as como belas. Entretanto, a igreja fiel a Deus, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, tem discernimento de espíritos malignos e sabe muito bem o quanto Satanás é enganador e astuto. Continuou o Espírito Santo a me revelar a respeito dos exércitos do céu. Anjo de um dos exércitos da estrela de Davi. Esses anjos têm feições como a dos homens, porém com formato de estrela. São de vários tamanhos, exercem funções hierárquicas e são anjos reluzentes. Quando esses anjos de estrela se posicionam em guerra, os reflexos da luz da glória de Deus neles cegam os demônios. Anjos do exército da sentinela, torre de vigia. São anjos de vestiduras brancas e douradas que têm escudo de ouro contendo esculpido o formato da estrela de Davi. Eles têm também capacete de ouro, lanças, botas de ouro até os joelhos e cintos de ouro. São designados a defender os verdadeiros adoradores no louvor e adoração. O arcanjo líder desse exército veste-se de branco, tendo em suas vestes bordadas em fios de ouro e uma estrela reluzente no seu peito. Também tem nos punhos e tornozelos braceletes e tornozeleiras largas e de ouro. Seus sapatos são de ouro e seus cabelos dourados. Anjos da cavalaria secundária. São anjos montados em cavalos brancos. Eles são guerreiros de vestes azuis e carregam bandeiras azuis, atuando em demarcações territoriais, fincando bandeiras. Anjos da cavalaria primária. Este exército tem a função de guerrear territorialmente. Os anjos deste exército usam vestes vermelhas, calças à la sans-culotte, blusas largas e afofadas, e carregam bandeiras vermelhas. Em ataque contra o exército inimigo, correm em alta velocidade, gritando em línguas celestiais. Eles são liderados pelo mesmo arcanjo, tanto o exército da cavalaria primária quanto da cavalaria secundária.
Ele é um arcanjo grande que tem quase 6 metros. Usa vestes afofadas, parte em azul acetinado e parte em vermelho acetinado. Seus olhos são azuis claros, seus cabelos são dourados e tem 3 pares de asas em suas costas. Ele sobrevoa avaliando o território, podendo até se tornar invisível no mundo espiritual. Traz consigo uma balança de pesar e um prumo. Este arcanjo tem um anel grande de pedra azul e vermelha, que é acionado, emite luz azul e vermelha, cegando os demônios subalternos, e causa vertigem aos de hierarquia elevada. Sua presença em ação é designada para destronar principados ligados à religiosidade dentro de todo o sistema cristão que professa que Jesus Cristo é o Senhor. Anjos do exército da infantaria. Esses anjos se apresentam em vestes verde escuro acetinado, cinto de ouro e botas como que de couro de novilho revestido em ouro. Têm armas e munições e atuam na terra. Eles têm autoridade para tapar crateras que se abrem no solo através da emissão de luzes que saem de suas mãos. Os seus cabelos são pretos e não se apresentam com asas. O arcanjo líder desse exército possui 3 faces em uma e pode rodar o pescoço. Também pode se elevar quando necessário. Há tochas de fogo debaixo de suas botas e raios amarelos, vermelhos e azuis são emitidos dos seus 3 pares de olhos, na finalidade de combater o exército inimigo. Os anjos do exército da infantaria, eles correm em alta velocidade, podendo ter efeito como que de rodas, girando nas pernas devido à altíssima velocidade. Além da velocidade da luz, eles geram energia celestial em suas pernas, queimando os demônios territoriais. Anjos do exército de espiões. Estes anjos, eles usam armaduras pesadas, com a coloração de cobre reluzente. Também usam capacetes que cobrem todo o rosto, botas reforçadas, lanças, também binóculos, entre outros armamentos. Eles têm habilidade no manejo das armas espirituais, como, por exemplo, fazem malabarismo com suas lanças, usando-as para se locomoverem de um lugar para o outro. Entre milhares de milícias de anjos do grande exército de Deus, o Espírito Santo me revelou que existem anjos redemoinho, anjos informantes, que se apresentam como rolos, pássaros e bicos, anjos protetores, que são cofres, anjos chaveiros, anjos instrumentalistas e cirurgiões, anjos magistrados, que agem na área da justiça, cujos anjos são enormes, cerca de 9 metros de altura, sendo que o mesmo se veste de roupagem prateada, usam espadas prateadas, e entre eles existem os que carregam a grande balança da justiça. Anjos foguete, roda e fogo, anjos guardiões do tesouro, anjos livro, anjos da adoração, anjos ministradores, anjos elos, com asas protetoras, que unidas com as de outro anjo formam elos de proteção para os filhos de Deus, anjos cavaleiros, anjos do amor, anjo da alegria e da misericórdia, entre tantos outros. Presenciei também que tanto no céu quanto na terra e nas profundezas da terra estão anjos do exército de Deus. São milhares de milhares, entre eles os anjos protetores, guardiões, anjos capturadores, espiões, e até mesmo sobre o mover das águas, como nas profundezas da terra, minerais, subsolo, crateras vulcânicas, etc. Há anjos do Senhor. Como filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, podemos espiritualmente ter virtude e exercer na terra função de vários anjos de Deus. Basta termos intimidade e logo experiência com o Espírito Santo de Deus. Assim me revelou o Senhor, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 a 4a.
um encontro com o arcanjo Miguel e os 70 exércitos do céu. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel 12:1. Em um dos arrebatamentos do meu espírito às dimensões celestiais, eu presenciei algo maravilhoso. Enquanto buscava em oração, o Senhor enviou até a mim um arcanjo que media 5 metros e 80 centímetros de altura. Este arcanjo estava vestido de veste vermelha carmesim e tinha uma faixa larga e comprida prateada amarrada no meio da cintura. Suas sandálias eram prateadas até os joelhos. Ele tinha também braceletes largos de prata e um anel prateado que tipificava o anel do templo de Deus. Assim me disse o Espírito Santo. Os cabelos daquele arcanjo eram prateados e ele tinha uma espada prata imensa que se abria em 3. Ao abrir a espada trina, ela se movimentava como as hélices de um helicóptero, que ao ser girada velozmente lançava faísca de pó de prata através do vento. Assim, consequentemente, a carne pecadora, em diversos lugares da terra, era corroída como o nitrato de prata corrói uma verruga. Aquele arcanjo enviado de Deus estendeu para mim um manto de prata e disse: suba nesse monte. Então percebi que minhas vestes estavam alvos como a neve. Eu subi sobre o manto e ele me colocou em suas costas como um bebê no embornal feito pelos 4 pontas do manto. E nós subimos através do movimento daquela espada trina, e a cada movimento íamos nos afastando da terra. Eu senti o vento e o frio do ar. Passamos por uma nuvem de fumaça preta, e imediatamente uma máscara de oxigênio veio ao meu nariz, junto com proteção para os meus olhos. Ao nosso redor havia mais anjos dando-nos guarda. Houve guerra no espaço, e eu podia ouvir as vozes malignas contra mim, embora não pudesse me atingir. Contudo, eu podia sentir paz de espírito. Fui então levada a uma outra dimensão dos céus. Paramos num local branco e plano, e o arcanjo que me levou apresentou-me para o arcanjo Miguel. Este, vestido de roupagem de general, calça verde e blusa branca, tendo o brasão de honra contendo o selo do anel de Jesus. O arcanjo Miguel havia chegado até aquele lugar em sua nave parecida com um helicóptero. Miguel se apresentou a mim. Ele é sisudo, sério e tem nas palmas de suas mãos o selo da estrela de Davi. Após me cumprimentar, ele disse: o Rei Jesus me deu ordem para apresentar-te ao grande exército do céu. Foi então que vi milhares de milhares, milícias de milhares de anjos. Eles estavam enfileirados em quarteirões, num formato circular e diferenciados em categorias e armaduras. Todos estavam agrupados como 70 fatias de um imensurável bolo redondo, sendo que eu, o arcanjo Miguel e alguns anjos estávamos na parte central. O arcanjo Miguel me apresentou ao grande exército de Deus por ordenança do Rei Jesus. Cada general de cada exército, entre os 70, ouvia o arcanjo Miguel falar e imediatamente passava as informações em suas respectivas linguagens celestiais para os demais anjos que estavam sob o seu comando. É por isso que há variedades de línguas estranhas celestiais e até cânticos na língua dos anjos entre os filhos de Deus na terra. Assim discerni. Presenciei também que ordens e estratégias do reino eram passadas por Miguel a cada um dos 70 generais estrategistas de guerra. 70 é completude, número exato de Deus, diferente da contagem humana. E esses 70 exércitos, o grande exército de Deus, foram designados a protegerem a noiva fiel no período do grande e último avivamento. Entre os 70 generais estrategistas de guerra se posicionaram enfileirados com seus mapas estratégicos recebidos através do arcanjo Miguel. E cada general me cumprimentava como forma de reconhecimento
da autoridade de Jesus em mim. Leia para sua meditação em Marcos 16, versículo 17 a 18 e Mateus 16, 18. Os demais generais componentes dos 70 exércitos ergueram suas armas de guerra em continência à noiva fiel, representada por mim naquele momento. Depois, o arcanjo Miguel me entregou um livro grosso de estratégias, contendo o selo do anel do Rei Jesus. E por ordenança do Rei Jesus, Miguel colocou o livro no meu útero, noiva, e também um brasão de guerra assinado pelo noivo Jesus. Então, após beijar a minha testa em espírito, com a permissão de Jesus, o arcanjo Miguel direcionou a palavra para mim, dizendo: Ide, avante, o soberano e supremo Deus é contigo, avançai, enviada do grande eu sou. Vi depois que foi lançada, vindo da dimensão acima, uma chuva de prata sobre mim, e o meu espírito começou a crescer, ficando na altura de 5 arcanjos ali presentes. Eles começaram a dançar ao meu redor, estando cada qual com suas respectivas roupas brancas, faixas e braceletes. Eram arcanjos componentes dos exércitos: Estrela da Manhã, Estrela de Davi, Estrela da Alva, Estrela do Oriente, Estrela da Sentinela, Vigia. Havia também anjos dançarinos com fitas coloridas nas mãos, os quais dançavam enfileirados. Os 5 arcanjos dançavam e cantavam ao meu redor, exaltando a Jesus o Rei. Então eles tocaram as minhas mãos, e eu entrei na roda, e começamos a trocar de lugar enquanto dançávamos. No ato de trocar de lugar, eu percebi que em minhas vestes haviam pequenas estrelas coloridas na parte peitoral, representando os 5 exércitos citados: estrelas verde, prateada, branco transparente, vermelho e amarelo. Passados os momentos de cantos e danças, eu vi que o arcanjo Miguel entrou em sua nave celestial e foi para outra dimensão do reino celeste. E assim, os exércitos de bandeiras ergueram suas bandeiras coloridas nas cores do arco da aliança, que ao acenarem as mesmas, tipificava a declaração da vitória do Rei Jesus. E também representava com tal gesto o reconhecimento de autoridade hierárquica entre os anjos, por ser o arcanjo Miguel, o líder do grande exército de Deus. Deus é Deus de ordem, e todas as estratégias de guerra que o arcanjo Miguel executa através dos exércitos dos céus são direcionadas da sala do controle de Deus. Deus é o próprio controle. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Depois caminhei entre alguns exércitos de Deus, mas o Espírito Santo me direcionou a descrever sobre o exército da cavalaria branca. Então, vi que as patas dos cavalos brilhavam como prata, seus freios eram de couro revestido de ouro fino e não machucava as bocas do cavalo. A sela era formada de estofados macios e aveludados no tom vermelho e bordados em fios de ouro. Havia entre aqueles cavalos um cavalo com um olhar angelical muito especial. Ele olhava para mim como se me reconhecesse. E tanto o estribo quanto a sela e tudo mais eram de couro revestidos de ouro. Fiquei surpreendida com tantos mistérios, principalmente quando o novo mistério foi desvendado através de outro arcanjo que se posicionou ao meu lado. E o Espírito Santo me disse, usando aquele arcanjo: este cavalo é teu, noiva guerreira, e nele tem munições diversas, como bolsas contendo pequenas estrelas coloridas, que ao serem lançadas se multiplicam, há lanças, armamentos diversos que podem se multiplicar e passar por mutações. Também recebeu a noiva de Jesus outro livro contendo o segredo estratégico do uso das armas espirituais, qual relatarei ainda nesta carta-livro algumas informações a este respeito. E novamente o Espírito Santo falou comigo, dizendo: a noiva fiel nos últimos dias fará uso das armas celestiais, usada pelos anjos dos exércitos dos céus. Também disse: assim como os anjos de Deus são estrategistas,
Deus tem levantado rapidamente seus estrategistas da terra, que são cooperadores de Jesus, e muitos atos proféticos têm sido realizados, já com vitórias nítidas, e diversos guerreiros adoradores na face da terra já têm recebido a unção dos 4 seres viventes e a unção do canto do voo da pomba. A pomba tipifica o Espírito Santo. Veja Mateus 3, 16 e 17. Exército 33. Vi uma das repartições entre os 70 exércitos de guerra, que era o exército designado Exército 33. As armaduras dos componentes deste exército são revestidas de bronze e são pesadas. Ao marcharem, fazem barulhos estrondosos. Eles usam capacetes fechados que protegem até os olhos, escudos grandes que protegem o corpo do pescoço ao tornozelo, e sapatos fortes resistentes. Os anjos desse exército 33 têm a missão de combater demônios de alta hierarquia da Irmandade Satânica. 5 exércitos de prata. O Espírito Santo me revelou que, além do exército 33, há outros designados para o mesmo fim, como 5 exércitos de prata, que se destacam hierarquicamente em suas respectivas funções. Eles vestem roupagens anticorrosivas que não se contagiam pelo fogo infernal. Usam armas específicas, como 2 foices entrelaçadas, que ao serem lançadas, aprisionam os demônios pelo pescoço. Além de lanças, eles têm armas computadorizadas e armamentos diversos, como por exemplo, uma arma de mão contendo dentes prateados e afiados. Exército dos Anjos da Anunciação. Salmo 103, 20 a 21. Medite. Vi também outro exército de anjos enormes, montados em seus respectivos cavalos. Estes anjos da Anunciação exercem funções específicas para tempos específicos, designados por Deus. E a cada exército desse tipo há 5 patentes específicas, subdivisões, em hierarquias, desde o maior até o menor. Depois vi 4 arcanjos cavaleiros da Anunciação. Todos estavam vestidos de fortes roupagens de guerra, muito bem protegidos para a missão a ser exercida. Eles tinham consigo o decreto do Rei Jesus para as nações da terra. O primeiro arcanjo era um cavaleiro de fogo, cuja armadura era de bronze. Ele é encarregado do seu exército e trabalha para o Rei da Glória. A voz desse arcanjo guerreiro é estrondosa, como de muitas águas, e da sua boca saía uma espada de fogo. Ele foi incumbido de ler o decreto aos povos e às nações da terra, enviado pelo grande Eu Sou, Deus. E bradou o arcanjo cavaleiro de fogo: o grande dia do Senhor chegou. O segundo arcanjo era um cavaleiro prateado, sendo que era prateado também todos os demais componentes do seu exército, subdivididos hierarquicamente. Este cavaleiro também tinha em mãos um edital do Rei Jesus para ler às nações da terra. Ao bradar, vi que 2 espadas afiadas saíam da sua boca. Ele declarou ao ler o edital: a sentença da justiça de Deus para a terra. E bradou o cavaleiro prateado: diz o Senhor, eu sou o sol da justiça. Não deixarei nada impune. Vingarei o sangue das almas que a mim clamam por justiça. Eis que não deixarei impune o que deve. 2 Pedro 2, 9, 12b e 13a diz assim: o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Serão corrompidos pela própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Após aquele cavaleiro prateado bradar, eu vi que imediatamente anjos do seu exército se espalharam por toda a terra. Eles foram designados por Deus como capturadores dos injustos da terra. E então vi que estrondos e escândalos
tanto morais quanto financeiros, passaram a acontecer com maior intensidade na face da terra. E muitos serão destronados seus postos, pois assim diz o Senhor. Mas ainda não será o fim. Atentai, filhos meus, pois o fim se aproxima. Eis que permitirei o mal imperar por um tempo, outro tempo do tempo, até que chegue o grande juízo final. O terceiro arcanjo era um cavaleiro vermelho. Ele recebeu a ordem de Deus para derramar o líquido da grande taça sobre a terra, contendo a cólera de Deus. Vi então muitas pessoas feridas na terra, e também muitos fiéis morrendo por amor a Jesus. Será esse dia um dia de calamidade, pois vi bomba explodindo, muito derramamento de sangue, falta de paz e muitos desabrigados. E o cálice da cólera de Deus foi derramado sobre o mar Mediterrâneo, e tudo começou a borbulhar. Os peixes morreram, a água ficou contaminada, e ocorreu mudança nos genes dos habitantes da terra, pois os DNA foram desestruturados, ocorrendo mudanças de caracteres. Era um veneno letal. Meu Deus. Quarto arcanjo, Cavaleiro Negro, recebeu a missão decretada por Deus de revelar a ira de Deus sobre os governantes da terra, seguidores do Anticristo. E o líquido da grande taça da ira de Deus foi derramado sobre os governantes da terra, ocorrendo mortes, fúria, destruição, choro, cinzas, cheiro de enxofre e devastações generalizadas. A destruição acontecia como que uma imensa poeira destruidora, espalhada pelo vento, e tudo o que tinha vida tornava-se cinza. Tudo era corrido como o efeito de uma bomba, e houve devastação, e depois de tempos já não mais vivida sobre a face da terra. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. 2 Pedro 3, 12b. Disse o Senhor: bem-aventurados que creem nessas palavras que hoje escrevo. Felizes serão nos campos, nos montes e nos vales, e galardoados serão na eternidade. Comigo reinarão, e assentar-se-ão em meu trono, o trono de Davi. Presenciei então inúmeros tronos, que eram réplicas do trono de Davi, e remidos assentados neles, de forma circular, ao redor do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 3, 21 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei assentar comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Reinará sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, versículo 7. Jesus é a suprema estrela de Davi, o céu coberto por estrelas de Davi. Eu o vejo, mas não agora. Eu a visto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos. Números 24, 17. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Lucas 2, 32. Ao ser arrebatada novamente a outras dimensões dos céus, eu presenciei que o local onde o meu espírito se encontrava estava coberto por estrelas de Davi, umas acopladas nas outras. Elas brilhavam e se espalhavam por toda a terra. Tratava-se de estrelas do avivamento que, ao reluzir, encherão toda a terra da glória de Deus. Presenciei então exércitos estrategistas de Deus na terra, utilizando as estrelas de Davi como um dos tipos de armas para guerrear no mundo espiritual e também para a execução de atos proféticos designados pelo Espírito Santo. E disse o Senhor que são inúmeras as armas espirituais, e cabe aos guerreiros de Deus buscar conhecê-las e usá-las. Além das armas, existem também diversas armaduras espirituais que podem ser usadas e trocadas de acordo com a guerra
espiritual. E aos que têm visões espirituais que vejam, os que têm ouvidos espirituais que ouçam, e os que têm boca profética que falem, diz o Senhor. Deus tem chamado e credenciado com o selo do anel de Jesus Rei o seu grande exército da terra. E Ele declara aos seus filhos, através do seu Espírito Santo, que devemos avançar, alargar as fronteiras, tomar estrategicamente os territórios da terra e dos ares. Disse o Senhor: buscai aprender mais do meu Espírito, filhos meus. Ide e praticai o que vos mando. Não temas, pois assim como Davi, os meus guerreiros estrategistas dos últimos dias conquistarão vitórias em prol do meu reino. Inúmeras estrelas reluzentes emitiam seu resplendor à distância. Era essa claridade uma casa grande formada por estrelas de Davi. Dentro estavam anjos estrategistas do reino da luz, que decidiam como avançar estrategicamente, visando a obter sucesso nas guerras espirituais. As informações iam até aquela casa, vindas direto do trono de Deus. E todos aqueles anjos estrategistas tinham no peito e nas mãos a reluzente estrela de Davi. Observei um anjo dos exércitos de estrelas de Davi. A sua espada era linda e refletia a luz prateada. A parte do punho da espada, onde se coloca a mão, era toda verde e repleta de estrelas de Davi em ouro. E havia 3 pedras preciosas, branca, azul e vermelha. Aquele anjo que vi era líder dos exércitos de estrelas de Davi. Ele é um arcanjo enorme, tem cerca de 7 metros de altura, e sua veste de guerreiro afofada, com listas brancas, vermelhas e azuis. Os anjos desse exército de Deus foram designados por ele para proteger o povo fiel na fronteira entre a terra e o mar, e a guerrear contra o dragão, aquele que se levantou para atacar a descendência da mulher. As 7 espadas de um anjo do Senhor. A palavra de Deus, João 4,19 e João 6,14 diz: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Presenciei Jesus na figura de um anjo de cabelos pretos e roupas brancas, assentado na escada de minha casa. Ele trouxe consigo 2 rolos com dizeres celestiais e me mostrou uma de suas espadas, que são formadas por 3 lâminas, que estão conjuntas no mesmo punhal. Ao todo são 7 espadas, e neste mesmo modelo equivalentes ao total de 21 lâminas, e por fim o dobro de gumes, 42. A espada trina. 3 lâminas tipificam a ação conjunta do Pai, Filho e Espírito Santo. Cada espada exerce um tipo de função. As vestes desse anjo mudam de cor. Ora prateada, ora verde, ora branca. As cores de seus sapatos também variam em função das cores das vestes. Ao acionar a espada prateada, que tipifica a remissão, suas vestes ficaram prateadas, a 300 milhas de diâmetro, formando um grande círculo. A espada acionada consome o inimigo. 1 milha equivale a 1.537 metros. Quanto mais o fiel intercessor, maior será o efeito da espada prateada do anjo, e vidas serão salvas. Logo, a oração do fiel em nome de Jesus fortalece os anjos de Deus. Leia Tiago 5,16. Quando a espada transparente for acionada, a roupa do anjo fica branca. Essa espada só é acionada quando há santificação e transparência na igreja, e todos podem ver a glória de Deus nas pessoas, pois não tendo pecado oculto, não há barreiras. Assim o anjo circula entre o povo de Deus com sua espada transparente, e os demônios ficam cegos com o brilho da mesma. O efeito de transparência, a santificação, reduz, e por mais que o inferno queira
intentar contra a igreja está impedido. A igreja é transparente, santificada, é avivada, e as virtudes do coração de Jesus nela está. Quando as vestes, sapato e espada do anjo estiverem em verde esmeralda, os dons espirituais se fazem presente na igreja. E quando o dom for de exortação ao irmão, que seja feita por amor e com sabedoria, e não como forma de condenação ou julgamento do mesmo, pois cabe somente a Deus ser o juiz. Entretanto, cabe ao cristão orar, santificar e amar o pecador, assim como Jesus ama. Todo aquele que pratica minha palavra será como servo prudente, que edifica sua casa na rocha. Mateus 7, 24. Em outro momento, Jesus, novamente na figura de anjo de cabelos pretos, tocou em minha mente com suas mãos marcadas pelos cravos da cruz. Juntamente com ele estava um anjo sem asas de cabelo loiro, vestido com a roupagem branca reluzente. Meus pensamentos foram ajustados quando Jesus me tocou na fronte com seu dedo de luz e me disse que veio até a mim na figura de profeta e que trouxe suas 7 espadas, cada qual subdividindo-se em 3 lâminas. Então, meu espírito foi erguido em uma dimensão celeste, de modo que eu me vi como uma lua debaixo dos meus pés. Ao meu lado, uma rosa branca que exalava um perfume inigualável e me fez sentir refrigério. Percebi que havia também uma espada ao meu lado. O Espírito Santo me revelou que eu estava dentro de uma célula de Jesus e que o mesmo tem milhares de outras células infinitamente. É mistério. De dentro dessa célula, pude ver telões de informações. Mesmo tendo a semelhança dos eletrodomésticos da Terra, não são fisicamente eletrônicos. São realmente anjos com funções figurativas de objetos. Meu Deus, é muita loucura de Deus. Sei que tudo se discerne espiritualmente. Às vezes não consigo explicar. Então, ouvi o toque da espada que estava ao meu lado. Era a espada de Jesus, profeta. Ele me disse: toque a espada, pois tu és profetisa. Toquei a espada de Jesus, profeta, a segunda espada entre as 7 que ele tem. E essa espada aberta apresenta a cor amarela, vermelha e verde. A luz da espada de Jesus emite raios de luz por todos os lados, pois vem da sala do controle e comando de Deus. Das 3 lâminas abertas da espada de Jesus, profeta, a luz penetra entre elas, formando novas cores, sendo que, estando abertas 7 espadas trinas, gradativamente formam-se as cores do arco celeste, e as mesmas são interligadas entre si. Embora eu presenciasse as 7 espadas de Jesus, era como se eu as visse também como portas trinas que se abriam. Entendi que tudo no mundo espiritual está interligado e que as portas trinas tipificam a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em conjunto, como já citei. Ouvi então o Espírito Santo me dizer: o profeta de Deus tem acesso a várias salas do Palácio Real, por isso alcança diversas revelações. O mesmo, lavado pelo sangue de Jesus, tem acesso às portas abertas através da espada trina, podendo assim desvendar os mistérios do reino celestial. Então, esse profeta recebe o selo 7 de Deus, na plenitude do selo. Apocalipse 7, 2. Para resgatar vidas e dar continuidade ao reino dos céus, tornando-se verdadeiros guerreiros da luz. E o Espírito Santo me revelou que o acesso de uma espada porta à outra se dá através de um caminho, como que um labirinto espiritual, sendo que a cada porta dentro das espadas trinas há uma senha secreta e um anjo. O profeta, para circular entre as 7 espadas portas, precisa se santificar. Oração, jejum e consagração, fidelidade e os frutos desse Espírito presente na vida do profeta o leva a outras espadas de Deus. A cada senha das portas dentro da espada trina só pode ser revelada e aberta se o profeta tiver em seu dedo uma réplica do anel de Jesus. E mesmo que o profeta tenha sido honrado por Jesus com este anel, só poderá usá-lo com exatidão
e eficácia, se do trono de Deus, da sala do controle, for liberado. Sendo que para isso o profeta precisa pedir permissão a Deus em nome de Jesus. Então Jesus, na mesa digital e da sala do comando, sela com seu anel a petição do profeta e a porta se abre. Assim o profeta, ao adentrar pela espada porta, passa a ser observado através das câmaras filmadoras no reino espiritual. O Espírito Santo nos revela os seus mistérios de forma que possamos entender. Disse-me o Senhor: o profeta imprudente peca quando há lugar à atuação do Espírito de sabedoria, quando entrega revelações da própria carne, ou quando busca pouco do meu Espírito Santo. E quando o profeta apresenta pouca quantidade de óleo do meu Espírito Santo, ele fica perdido no labirinto e se confunde. A oração em nome de Jesus, a santificação e a fidelidade a mim proporciona o transitar do espírito do profeta com segurança no meu reino celestial. Continuou o Senhor a dizer: no inferno também há sala de controle e de comando. Lúcifer copiou tudo, nada inventou, porém é hábil em confundir. E ele distorce a verdade em busca da sua própria glória. O profeta imprudente, desesperado, que chega sem se quebrantar, sem arrependimento, mesmo já tendo unção de profeta, ao tocar na sua espada, corre o risco de ser levado ao labirinto escuro de Satanás, cheio de velas acesas e almas gemendo. Cuidado, atentai, profetas, sedes prudentes, não sejais sábios a vossos próprios olhos, pois poderá ser tragado por Satanás, e falsas profecias poderão sair de vossas bocas. Igreja, buscai discernimento de espírito. Veja 1 Reis 19, 1-7 e Apocalipse 2, 20. Disse ainda o Espírito, Senhor: tenho eu permitido que muitos dos meus profetas prudentes sejam conduzidos ao corpo do inferno para resgatar vidas presas, cativas, acorrentadas, com a carne consumida em lamaçais, no meio do fogo ardente, nas sarjetas, sendo espancadas por demônios, entre outros resgates. Porém, para efetuar tais resgates, se faz necessária a presença e a ajuda dos meus anjos guardiões, capturadores, guerreiros e outros designados por mim. Toda guerra precisa de estratégias, munições, intercessão, jejum e da ação dos meus anjos em missão. Aos meus anjos, homens da terra, ou seja, mensageiros, designei para lutarem pelas vidas terrenas em carne, que tem corpo, alma e espírito. Precisam, portanto, estar em sintonia com a sala do comando que é Jesus. O Espírito Santo Consolador vos ensinará todas as coisas, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. O exército dos céus, anjos imortais, lutam em sintonia com o exército da terra, sendo que os componentes do exército de Deus na terra, igreja fiel, são os que abrem o caminho para a atuação dos anjos componentes do exército celestial. E cabe a nossa igreja a incumbência de profetizar, fincar bandeiras de vitória, tomar territórios para o reino de Jesus, alargar as fronteiras, semear as sementes, regar, colher, selecionar os frutos, vidas salvas, entre outras. Deus busca em seus filhos terrenos corpos valentes, dispostos até morrerem, em prol da expansão e crescimento do seu reino de luz. Novamente vi a espada aberta ao meu lado, nas cores amarela, vermelha e verde. Disse o Espírito Santo: o profeta prudente, após se consagrar, estará apto a caminhar pelas 7 portas que se abrirão dentro da espada trina, e a usar a lâmina amarela da espada trina, que tipifica ouro, realeza, poder de Deus, santidade, natureza divina. Ele caminhará até chegar onde está a glória de Deus, na sala do trono. Ele então poderá ver o trono de Deus, o arco celeste, ao redor do trono, semelhante a esmeralda, e a aparência do que está sentado no trono, semelhante às pedras preciosas, jaspe e sardônica. Apocalipse 4:3 diz:
e o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Através da fidelidade a Deus, o profeta prudente chega à sala do trono, e o que faz uso da lâmina amarela da espada trina é considerado no reino espiritual como o verdadeiro adorador, sendo que através do uso das outras duas lâminas, vermelha e verde, da espada trina, o profeta também chegará à sala do trono. Ou seja, o profeta que clamar em nome de Jesus pela presença da glória de Deus, utilizando-se da lâmina amarela, chegará à sala do trono. Também chegará à sala do trono que clamar pelo sangue de Jesus, fazendo uso da lâmina vermelha, que tipifica o sangue de Jesus vestido na cruz, que torna alva todas as vestes. E de igual modo o profeta prudente que clamar em nome de Jesus, pela atuação do Espírito Santo, utilizando-se da lâmina vermelha, da lâmina verde, que tipifica os dons espirituais, terá acesso à sala do trono. Quando o profeta prudente fizer uso da espada trina, utilizando-se das 3 lâminas amarela, vermelha e verde, ao mesmo tempo, receberá uma descarga do poder do céu, e o mesmo será condecorado pelos anjos de Deus em virtude de sua dedicação e fidelidade ao Pai Celeste. Os anjos do céu aplaudem, e há alegria no céu quando isso acontece. Porém, somente a vida de total renúncia do eu, e entregue nas mãos de Jesus, poderá levar o profeta prudente a ter acesso à sala do trono de Deus, pelas 3 lâminas da espada trina ao mesmo tempo. Lembrando que cada lâmina da espada trina dá 7 a 7 portas, sendo ao todo 21 portas na plenitude espiritual das portas, pois todos se discernem espiritualmente. E somente ocorrerá a abertura das portas à medida que o profeta aumentar a sua intimidade com o Pai Celeste. E é através da senha de Jesus, anel de Jesus, em que ele poderá circular pelo labirinto das informações do reino da luz até a sala do trono. É mistério. E disse Jesus, Rei, eu sou o caminho, siga as minhas pegadas. Já possuo o reino e vós, filhos da promessa, noiva fiel, estão sendo preparados para reinar comigo. Atentai, examinai as Escrituras, buscai as revelações do que está por trás, à frente, nas laterais, embaixo e ou acima das letras, pois assim é manifesta a plenitude de Deus. O Espírito Santo que está em vós vos direcionará. Perguntem, portanto, a Ele, pois da minha palavra, a cada texto bíblico, cada livro, a cada capítulo e a cada versículo, ou mesmo a cada letra, há uma porta a ser decodificada e aberta. Somente através da atuação do Espírito Santo em vós, podereis discernir a espada de 2 gumes, a Bíblia. O homem por si só, ao buscar interpretá-la, seguirá as revelações de homens ou do próprio Satanás e seus subordinados. Buscai, portanto, conhecer não só a letra, pois a letra por si só mata, mas o Espírito vivifica. Na direção do Espírito Santo, buscai a junção da letra, as 7 espadas de Jesus guerreiro. Desta vez o Senhor Jesus enviou o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Eles trouxeram as 7 espadas de Jesus guerreiro para a igreja fiel. E os olhos de Deus e de Jesus glorificado nos observavam da sala do trono e do comando dos céus. O arcanjo Miguel veio até a mim como guardião das 7 espadas trinas de Jesus, enquanto que o anjo Gabriel trouxe consigo o rolo contendo dizeres celestiais que revelavam sobre elas. Gabriel desenrolou o rolo e discerniu para mim na minha linguagem. E disse-me o anjo Gabriel: a primeira espada trina, contendo 3 lâminas nas cores prateada, transparente, verde e esmeralda, significa lâmina prateada, redenção. É utilizada pela igreja que leva o evangelho da paz. E a característica principal dessa igreja é ser uma igreja missionária que busca redimir o homem perdido das trevas, apresentando-lhe Jesus como o único Salvador.
Lâmina transparente tipifica santificação. Para que a igreja missionária esteja na posição espiritual para levar o evangelho da paz, é necessário que a mesma seja transparente, sem pecado oculto e em santificação. Lâmina verde esmeralda, intimidade com o Espírito Santo. A igreja missionária e transparente, ao utilizar dessa lâmina da espada, terá a direção do Espírito Santo através dos dons espirituais, que só acontecerá se a mesma buscar o batismo das vidas pelo Espírito Santo. A segunda espada trina é a espada do profeta prudente, cujas lâminas são nas cores amarela, vermelha e verde, e tipifica a lâmina amarela, o poder de Deus. A igreja que faz uso dessa espada tem profetas cheios do poder de Deus. Lâmina vermelha, sangue de Jesus. A igreja que utiliza dessa lâmina da espada clama pelo sangue de Jesus, para que a mesma tenha cobertura e proteção espiritual. Lâmina verde, o Espírito Santo. A igreja cheia do poder de Deus tem a cobertura do sangue de Jesus e intimidade com o Espírito Santo, através dos dons espirituais, quando faz uso das 3 lâminas da segunda espada. A terceira espada trina é a espada da noiva fiel, cujas lâminas são nas cores púrpura, azul turquesa, verde claro transparente, e tipifica. Lâmina púrpura tipifica a realeza. A noiva fiel, quando faz uso dessa lâmina, passa a conhecer o tesouro do rei. A lâmina azul turquesa. A noiva fiel, utilizando dessa lâmina, estará apta a desvendar os palácios do reino celestial. A lâmina verde claro transparente. Poderá a noiva fiel mergulhar no rio das águas vivas e desfrutar de experiências profundas com o noivo ao fazer uso dessa lâmina da espada. A quarta espada trina, cujas lâminas são nas cores amarela, transparente, laranja claro, laranja escuro, tipifica santidade, poder, divindade e realeza. Deus mandou Jesus à terra e ele trouxe consigo a divindade para mesclar com a humanidade. E quando Jesus, homem, morreu na cruz, ressuscitou, levou a humanidade ao céu para mesclar com Deus a Trindade. Os 4 seres viventes do céu, o leão, a águia, a novilha, a face do homem, tipificam o mesclar da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com a humanidade. A quinta espada trina, cujas lâminas são nas cores azul escuro, verde escuro azulado e verde claro, tipifica que o homem espiritual, cidadão do céu, está na terra de passagem. Ele é ser gerado pelo Pai Eterno para exercer a missão estipulada por ele, e que em obediência para o céu voltará. E tu volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7b. A sexta espada trina, cujas lâminas são nas cores rosa, vermelho fogo e bonina, caracterizam que a igreja, ao usar essas lâminas da espada, estará em plena comunhão com o Pai, revestida pela proteção do sangue de Jesus, e sentirá as virtudes do amor de Jesus. A sétima espada trina, cujas lâminas são de fogo, é usado pelo Pai, Filho e pelo Espírito Santo. Tipifica a primeira lâmina, o fogo, santidade de Deus, a segunda lâmina, Jesus, o sol da justiça, e a terceira, a glória de Deus. Primeiro somos justificados pela justiça de Deus através da fé e sabedoria. Depois passamos pela espada do fogo, santidade, para assim chegarmos à glória de Deus, onde estão os querubins. Após ouvir as revelações sobre as 7 espadas de Jesus guerreiro, vi que as mesmas se uniram formando uma única espada e uma única lâmina. Em seguida, o arcanjo Miguel a levou para a sala do trono, que é a sala do controle de Deus. Enquanto que o anjo Gabriel continuou a falar comigo, dizendo que o discernimento do uso de todas as 7 espadas virá, que somente a noiva fiel terá acesso a todas elas. Somente ela, que reinará com o rei, tocará nas 7 espadas de Jesus. Quem tem olhos vejam, quem tem ouvidos ouçam, e aquele que é profeta fale o que o Espírito diz às igrejas.
como chega o anjo mensageiro. Daniel 10, 13. A oração dos fiéis fortalece os anjos do Senhor, e para que chegue a resposta da oração do justo, autorizada pelo trono de Deus, é travada uma guerra nos ares. Os anjos guerreiros enviados para dar proteção ao anjo mensageiro têm que lutar contra as diversas hierarquias demoníacas com seus devidos armamentos de guerra. Enquanto lutam, o anjo mensageiro, ao perceber a abertura limpa do caminho, passa em alta velocidade com o rolo da mensagem celestial, seja trazendo revelações, estratégia ou respostas de oração. Vi que ao processar da guerra dos anjos, visando proteger o anjo mensageiro, alguns deles se ferem e esses são recolhidos por outros anjos com missão de primeiros socorros. Desta forma, pude presenciar a chegada de um anjo mensageiro, cujas vestes eram brancas, contendo a faixa larga que ia da orla do pescoço até a barra nos tornozelos. Ele trazia consigo um pergaminho enrolado em 2 suportes de ouro, que se tratava de um edital do noivo-rei para sua noiva amada. E assim dizia o edital: ó amada minha, por que te afliges, se sou eu o teu amado? Por que intentas em provar o meu amor para contigo? Bem sabes os ciúmes que sinto por ti. Venha, amada minha, venha para as recâmaras do teu rei. Eis que eu te aguardo em meus aposentos reais. Venha. Após ler o edital, aquele anjo segurou a minha mão direita e começamos a voar pelos ares do infinito. Minhas vestes de noiva de Jesus estavam douradas e nelas bordadas em fios de ouro as figuras de romãs. Era um tecido fino reluzente que lembra renda bordada em fios de ouro. Eu tinha anéis e coroas de brilhantes, além de sapatos de brilhantes. Quando aquele anjo me levou para voar com ele nos ares, eu me sentia leve como uma pena flutuante, principalmente quando ele me lançou à distância no fluido vento do Espírito Santo. Naqueles momentos preciosos eu sorria de alegria e dava gargalhadas. Brincamos muito e caminhamos por um caminho de nuvem celestial. Eu me sentia como Rebeca sendo levada pelo anjo mensageiro ao encontro do meu esposo. Leia Gênesis 24, 58 a 67. O céu estava azul, muito azul, e pelo firmamento fui conduzida por caminhos além do infinito. O acampamento dos anjos. Troca de turno às 6 horas da manhã. Após ficar a noite toda até o raiar da aurora, me dedicando na revisão dessa carta-livro, parei para orar. Foi quando vivenciei uma experiência inesquecível. Faltavam alguns minutos para as 6 horas da manhã, quando percebi um movimento rápido entre os anjos que guardavam a minha residência. Abriu-se uma grande porta no firmamento e eu vi 2 fileiras de anjos tocando trombetas, anunciando a troca de turno dos anjos. E desceram das dimensões celestiais vários anjos guerreiros com escudos, lanças e diversos armamentos, enquanto que os anjos que haviam passado a noite inteira nos guardando subiram, indo direto para o acampamento dos anjos. Um grande anjo cavaleiro em seu cavalo branco estendeu sua reluzente espada bastão sobre minha casa, e a luz da sua espada formou uma redoma de força e de proteção, de maneira que brilhava muito. E eu ouvi: esta é uma das pérolas da Nova Jerusalém. Continuei a olhar além da porta. Então vi os anjos descansando no acampamento. Lá é verdejante e tem rios de águas cristalinas. Alguns anjos deitavam nas colinas ou se banhavam no rio, e um dos anjos cuja asa havia sido ferida durante a batalha recebeu cuidados especiais dos anjos médicos. Também vi outros anjos que trabalhavam renovando as armas dos guerreiros. Em dado momento, um dos anjos recebeu um rolo de pergaminho e trouxe até a minha casa. Era um rolo profético para um jovem especial. E passado algum tempo de descanso, eu vi que chegou um arcanjo general de guerra no acampamento. Ele deu ordem para que o exército de anjos designados a cuidar de mim
casa ministerial se posicionasse. Foi interessante ver e ouvir as instruções dadas por aquele general. Ele falava com voz firme e autêntica, alertando os anjos a estarem mais vigilantes na guarda. E em seguida, passou estratégia de guerra para o próximo trabalho. Salmo 33, 6, 9, 14 e 16 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos céus e todo o corpo celeste pelo sopro da sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Do seu trono ele contempla todos os habitantes da terra. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Aleluias. Glória a Deus. Só tu és santo, Senhor. Digno és.